De volta com o nosso programa, hoje pós-feriado de 7 de setembro, quinta-feira, nós estamos conversando sobre toda a questão do piso nacional da enfermagem. Você participa com a gente através das nossas redes sociais, temos Twitter, Instagram e o WhatsApp 8802-8979. Estamos aguardando aí sua interação, sua mensagem. Eu falei do pós-7 de setembro, porque a gente vai mostrar. Teve, além do desfile cívico-militar, que você acompanhou nos jornais ontem, que aconteceu pela manhã em Mossoró e em todo o país, de tarde também teve um movimento mais eleitoral, né, Vanuvo? Pois é, acompanhando as movimentações que aconteceram em todo o país, na tarde de ontem, né, dessa quarta-feira, teve movimento pró-Bolsonaro aqui em Mossoró. Apesar da data cívica, o movimento foi político-eleitoral em alusão ao candidato à reeleição. A mobilização do 7 de setembro em Mossoró iniciou na Avenida Presidente Dutra, com faixas, cartazes, paredões de som. Os participantes defendiam o atual governo utilizando as cores verde e amarela. A movimentação iniciou antes das 3 horas da tarde. O nosso objetivo é sempre, dia 7 de setembro, lembrar o momento do grito de liberdade. Então nós, moçoroenses, sempre nessa data, a gente se une e dá o nosso grito através de um movimento assim. É um movimento cívico. Um dos manifestantes disse que a mobilização tem como objetivo a defesa da liberdade. Hoje é um dia marcante na história do nosso país, onde a gente comemora o bicentenário da nossa independência. E nós queremos remarcar essa história, dando um grito por nossa liberdade, por Deus, pela nossa pátria e pela nossa família. A manifestação se concentra aqui na Avenida Presidente Dutra e, de acordo com a organização, vai percorrer a avenida até a Praça do Teatro Municipal de Juiz Rosado, onde será encerrada a manifestação com alguns discursos, segundo eles, de populares. Um letreiro foi montado na escadaria do Teatro Municipal, local de encerramento da mobilização, que foi retirado logo depois pelo TRE após denúncias. Pois é, né? Porque a legislação eleitoral, ela tem um limite ali no tamanho da propaganda eleitoral. Quem é que não lembra, na eleição de 2012, então o juiz eleitoral aqui em Mossoró, da 33ª Zona, Erval Sampaio, com a fita métrica para cima e para baixo, medindo ali os adesivos nos carros. Outdoor é proibido. Isso aí é praticamente um outdoor, né? Esse letreiro aí vai ter que ficar para depois das eleições, quando tiverem mais movimentações em favor do presidente da República. Mas, Vonúvio, realmente, se foi escolhida uma data cívica, é uma data simbólica, mas a gente vê que estamos a um mês da campanha eleitoral e o movimento foi um movimento eleitoral. Tanto é que o TRE estava fiscalizando e atuou em relação ao descumprimento das regras eleitorais desse período. Carol, ontem, 7 de setembro, houve 2 movimentos, né, da data. O desfile cívico-militar, organizado pela Prefeitura de Mossoró, com a presença de autoridades do município. Aconteceu ali a revista das tropas por parte do prefeito, teve um café da manhã antes disso, várias pessoas foram assistir, acompanharam atentamente o percurso ali na Avenida Alberto Maranhão. Este desfile foi em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil. Foi realmente algo muito importante, muito bem organizado, um evento oficial. Este movimento da tarde foi um movimento político, um movimento organizado por apoiadores do presidente. Então, quando se fala com relação à questão da liberdade, com relação às pautas que foram ali asseguradas pelos que participaram, realmente é uma defesa deles. Porém, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O movimento da tarde foi realmente um ato político, por isso que o TRE também estava atento e estava fiscalizando. Quando se fala nas mobilizações a nível nacional, houve realmente a presença de muitas pessoas, a gente viu pelos vídeos, pelas fotos, realmente foi um movimento que aconteceu com uma grande participação popular. No entanto, a festa principal era das comemorações do bicentenário da independência e não um movimento político. Pois é, e quem esteve nesta quarta-feira na movimentação pró-Bolsonaro em Natal foi o candidato ao governo do estado, Fábio Dantas, do Solidariedade, de Alisson Bezerra, com uma camisa da seleção brasileira personalizada com seu nome
e o número do seu partido. Fábio disse em seu discurso que foi para a manifestação como bom brasileiro, verde e amarelo, para mudar o RN e mudar o Brasil, fecha aspas. Outros candidatos de pleitos estaduais e federais também foram vistos no ato, que percorreu aí boa parte da cidade do Natal, da cidade de Natal ali. Saiu do centro, Vanúvio, deu uma super volta, foi parar em Ponta Negra, deu a volta ali pela via costeira, fez realmente um balão para mostrar aí a movimentação dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na capital potiguar, seguindo o exemplo de outras capitais que também atenderam esta convocação realizada pelo próprio presidente da República para este ato. Vamos voltar nossa conversa com o Rui Júnior, que é secretário do COREN, Rio Grande do Norte, Conselho Regional de Enfermagem. A gente está aqui conversando sobre o piso. Manda aí sua interação em relação a este assunto. Essa decisão, que foi monocrática, de Luiz Roberto Barroso, Rui, ela ainda vai ser avaliada pelo Pleno? Isso. Ela começa amanhã a ser avaliada pelo Pleno, pelo Superior Tribunal Federal. Eles têm de 9 de setembro a 16 de setembro para, de forma remota, avaliar de forma, em termos de Pleno, né? A gente está justamente amanhã, já querendo adiantar aqui, Carol, Vanúvio, a gente teve presente já a enfermagem no desfile, no 7 de setembro, e amanhã a gente já programa uma mobilização para todo o país. Todas as entidades de enfermagem, conselhos, sindicatos, associações, chama a enfermagem para a rua, e em várias cidades terão vários movimentos. Aqui em Mossoró será a partir das 9 horas da manhã, lá na Praça do Pax. E aí a gente chama toda a enfermagem de Mossoró e região para estar fazendo presente, porque a gente precisa reverter essa suspensão do ministro Barroso de forma monocrática, e a partir de amanhã o Pleno do Superior Tribunal começa a julgar isso em Brasília. Quando a gente fala do cumprimento do piso, né, existe uma reclamação por parte de hospitais privados, filantrópicos e até mesmo por prefeituras e estados com relação à possibilidade deste pagamento, né? Alguns hospitais, inclusive, segundo informações dos próprios enfermeiros, demitiram profissionais porque alegam não ter condições de fazer esse pagamento, esse reajuste. Como é que o Conselho vê essas justificativas dos hospitais e se vocês estão checando se realmente eles têm condições de fazer esse pagamento? Vanúvio, no decorrer desses 2 anos de construção da lei, os hospitais privados, filantrópicos, municípios, estados, eles foram chamados, eles foram ouvidos por uma comissão específica para avaliar impacto. Então, o impacto financeiro ele já tem e tem indicativos de fontes para financiar esse projeto. Então, a gente tem visto como falácia de alguns empresários e alguns prefeitos no que diz respeito na possibilidade de pagar o piso da enfermagem. Tendo em vista que o setor privado, na pandemia, em 2020, foi o que mais lucrou dentro das empresas no país. Para vocês terem ideia, nesse próprio impacto que foi feito lá em 2021 por essa comissão, lá na Câmara Federal, gira em torno de 4% do faturamento dos planos de saúde em 2020. Então, é possível se pagar o piso da enfermagem. É 4.750 para um enfermeiro e 3.325 para um técnico de enfermagem, para quem, de fato, sustenta os hospitais privados desse país. Experimenta tirar enfermeiro e técnico auxiliar de enfermagem de um serviço de saúde. Então, quem sustenta, quem segura a mesa da saúde nesse país se chama enfermagem brasileira. E a gente vai lutar com muita força, Vanúvio e Carol. Os órgãos de fiscalização, o Conselho de Enfermagem começou as fiscalizações. A gente tem buscado o Ministério Público do Trabalho. A gente tem buscado, tentado uma reunião agora aqui com a Comissão de Saúde da OAB, aqui em Mossoró. Porque eu quero dizer a vocês, se as demissões ocorrerem como estão sendo propagadas, Vanúvio, Carol e aqueles que estão me escutando em casa, me vendo em casa, a gente pode ter um problema de saúde nesse país. Tendo em vista que eu vou ter um trabalho precarizado, vou ter um subdimensionamento de enfermagem e uma qualidade de saúde prestada à população de forma precária. Então, é importante demais que a população que está nos escutando, nos vendo agora,
se engajem nessa luta, porque a qualidade do serviço prestado à sociedade também está em jogo na suspensão desse piso da enfermagem. Apontar com o senhor, justamente essa questão da precarização. Existem enfermeiros que estão preocupados, gostariam de ter o reajuste, mas entendem que este reajuste deve gerar, sim, essa precarização, porque gera demissão, prejudica também os pacientes, que vão ter atendimentos mais lentos e com menos qualidade, e os próprios enfermeiros, que podem ser agora contratados por outros meios, como, por exemplo, a terceirização. O que é que você pensa disso? Vocês estão preparados para isso? Pois é, a gente, no decorrer desses 2 anos, o Conselho também se discutia muito isso, que pós aprovação do piso, talvez houvesse isso por parte da classe empresarial. Infelizmente, a gente tem relatos que aconteceu em alguns casos, e aí para que serve os órgãos de fiscalização, sabe, Carol e Vanúvio? A gente tem trabalhado muito, o Conselho Federal de Enfermagem e os conselhos regionais têm trabalhado muito, e aí dimensionamento de enfermagem é nosso, é dos conselhos de enfermagem, e a gente tem trabalhado muito para chegar no hospital, encontrar subdimensionamento de enfermagem, vamos notificar o serviço, pós-notificação não sendo corrigido, vamos acionar a Justiça, Ministério Público do Trabalho e sindicatos. Porque a gente, junto com os colegas que estão denunciando esses órgãos de controles, a gente precisa diminuir esse tipo de assédio, de precarização do trabalho que possa acontecer nos serviços de saúde do país. O Conselho já tem confirmação de demissões relacionadas ao cumprimento do piso? Já temos sim, já recebemos denúncia no Conselho, já direcionamos fiscalização para averiguar o dimensionamento de enfermagem. Isso foi tudo muito novo agora, para vocês terem ideia. Dia 31 se tinha uma escala e aí, de uma forma curiosa, na madrugada de 31 para 1º, em alguns serviços se mudou a escala. Tinham retirado alguns profissionais, dia 31, e na madrugada do 31 para o 1º se adicionou novos profissionais, talvez por alguma informação que não desse certo o piso da enfermagem. Estou conjecturando aqui, mas que houve a mudança da escala, houve, né? E isso a gente está averiguando, está constatando e está fiscalizando através do nosso serviço, nosso serviço de fiscalização. A gente aqui no nosso jornalismo recebeu informação de que num hospital particular aqui de Mossoró, em que aconteceram demissões, alguns médicos estão levando o seu próprio enfermeiro para auxiliar nos procedimentos, devido à demora, à lentidão no atendimento, porque o número de enfermeiros está reduzido. Vocês receberam informação sobre isso? Especificamente sobre isso, não, Carol. A gente não recebeu denúncia especificamente sobre isso, porque eu vou dizer para você, infelizmente, muitos dos nossos colegas acabam sendo coagidos pelos serviços e têm medo de fazer as devidas denúncias. Então, muitas situações que, inclusive, você fala aqui, traz aqui, que alguém se deparou com você e contou, a gente muitas vezes vai encontrar na prática, na fiscalização. Porque, infelizmente, há o medo do profissional fazer a denúncia aos órgãos de controle. E aí sim, a gente encontrando esse tipo de situação, Carol, a gente vai atuar com muita veemência, porque faz 30 anos que a enfermagem sustenta a saúde desse país ganhando. E aí é preciso dizer, um técnico de enfermagem, por média, aqui em Mossoró, ele ganha R$ 1.300 para dar 12 a 14 plantões por mês, para cuidar da vida de um familiar, de um amor seu. Então, isso é muito contundente. A gente não pode, e aí a sociedade, mais uma vez, eu peço a ajuda da sociedade, a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, a população talvez encontre um serviço mais precarizado nesses próximos dias, mas façam as denúncias também ao Ministério Público, porque a população também será uma grande aliada da enfermagem. Ô, Rui, com relação à classe política aqui do Rio Grande do Norte, o STF vai a esse julgamento lá com todos os ministros, mas como é que tem se comportado a classe política depois que houve a aprovação no Congresso, houve a sanção por parte do presidente, está agora nessa questão judicializada, já houve posição por parte destes políticos? Vanúvio, em relação a Brasil, a gente teve um apoio muito forte do presidente do Senado, do Rodrigo Pacheco, já se posicionou publicamente, já fez reunião com o Barroso e já se comprometeu em estar viabilizando algumas fontes de recursos para diminuir esse impacto. E aí fala-se, ele cita lá, o Pacheco fala-se em aumentar a tabela do SUS,
fala em desonerar a folha da saúde, que aí beneficiaria diretamente as instituições privadas, né? Então, a classe política ela tem procurado, o próprio senador Fabiano Contarato, que iniciou todo esse sonho em 2020, ele também já se comprometeu em estar ajudando a enfermagem no STF, e também a nossa deputada federal, que é a única deputada federal enfermeira do país. Em 513 deputados federais, a gente só tem uma enfermeira, que é a Carmen Zanotto, e aí a Carmen Zanotto também tem estado junto do STF, tentando sensibilizar o Pleno para a derrubada dessa suspensão. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e continua a nossa conversa no cenário político de hoje.